Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver aqui então uma pergunta que precisa de mais um tempinho. O Nelson perguntou pra gente: fiz um simulado do pré-31 com juros e comparei com o pré-30 com juros. Muito bom fazer essa comparação. Porque um papel é mais arriscado e o outro é mais seguro. E um que é mais arriscado dá mais retorno? Sim, dá mais retorno. E o que é mais seguro dá menos retorno. Como assim? É o seguinte, pessoal: o risco em questão é inflação. O que tem um maior risco, que é o prefixado, porque não protege contra a inflação, ele paga um cupom maior, certo? Que é 10% ao ano, 4,88 compostos semestralmente. E o IPCA paga 6% ao ano do VNA, que corresponde a 2,95 compostos ao semestre. No IPCA você está tranquilão com relação à inflação. Tudo é corrigido pela inflação. Agora, no prefixado, nada é corrigido. Não tem cupom corrigido e não tem o montante final corrigido. Então, ele paga uma renda maior, um cupom maior, mas em troca de você absorver o risco da inflação. E essa é a grande variável. Então vamos ver aqui, ó. Quando ele comparou os dois, percebeu que os juros do pré são maiores, sim, porque isso é a definição do papel, certo? O prefixado, a lei que o define, definiu que ele paga 10% de juros ao ano, enquanto que são maiores que o do IPCA. E o IPCA, que é a NTNB, o prefixado é NTNF, o IPCA ele paga o quê? 6% ao ano do VNA. Mas na última parcela do pré, é menor que o valor aplicado no IPCA, que é maior, inclusive, que o valor aplicado. Por que isso acontece? Porque no Tesouro IPCA, tudo é corrigido pelo IPCA. Em troca desta segurança, nós temos o quê? Um cupom menor, uma renda semestral menor. Esse é o porém, certo? E aí eu fiz essa simulação para mostrar para vocês e explicar algumas coisinhas aqui nos resultados da calculadora do Tesouro Direto. Então nós temos o pré-31, tá? Simulei a compra de um título na taxa de 9,41, que foi a taxa que aconteceu no dia 21 de maio de 2021. Tá simulando que para ficar até o fim, certo? Porque a principal finalidade desse título é renda. Então não faz muito sentido comprar e sair um ano depois. Pois bem, o que nós temos aqui? Deixa eu explicar aqui a primeira parte desses resultados aqui. Por que a rentabilidade do cupom no primeiro é maior se a alíquota do imposto de renda é a mais alta e depois cai? Porque é o seguinte, pessoal, o que diferencia aqui é a taxa de custódia. A taxa de custódia, ela é calculada com base nos dias úteis em que você manteve o papel. Ela é cobrada assim, ela é calculada todo dia, tá? Todo dia vai somando lá um pouquinho no extrato do Tesouro Direto, você confere isso. E aqui, ó, vejam que na primeira, comprando ali em maio, o primeiro cupom vem agora, dia 1º de julho. Então são só 28 dias. Paga pouca custódia, por isso que o valor parece maior. E depois o valor desaba, apesar da alíquota menor do imposto de renda. Por quê? Porque aí olha só a diferença na custódia, né? A custódia aqui foi bem maior. E aí a gente segue, aí fica tudo igual, ó. Durante todo o tempo, gente, é tudo igual, ó. Sempre assim, ó. Então, qual é a grande vantagem desse papel que eu vejo? É justamente nessa renda. Essa renda, ela tem que ser bem maior que a inflação, porque aí você reaplica, você tem esse trabalho de reaplicar essa renda para manter a sua renda reajustada, senão não reajusta, fica sempre igual, tá? Sempre igual. Aqui, ó, chega aqui o valor líquido, ele tem pequenas oscilações em função do número de dias úteis. Comparem aqui, tá? E aí chega lá no fim, né? A pessoa recebe, vejam que os 1.000 que entrou é igual aos 1.000 que recebe no fim, mais o último cupom.
Esse imposto de renda aqui se refere ao imposto de renda do último cupom. Tá? No principal, não pagou imposto de renda. Reparem isso. Por quê? Porque também não aumentou. A renda foi distribuída ao longo do tempo. Então, olha só. Esse papel, se a inflação for baixinha, tipo 3% ao ano, até 2031, que eu posso estar falando aqui, pode soar assim um ultraje, né? Mas, enfim, né? A gente tem que comentar todas as possibilidades. Se a inflação for 3% ao ano até 2031, esse investimento é um baita investimento. Por quê? Porque ele vai estar te pagando em renda 10% ao ano, composto, claro, e lá no final você não paga imposto de renda sobre o principal. Aí, só que você recebe menos do que entrou, né? Porque você entra com 1.070, mas é que o que acontece? Como é que é feita a precificação? Eles pegam todos os cupons, trazem a valor presente pela taxa do título e somam todos, tá? E aí, pessoal, nós temos aqui uma rentabilidade final de 8,16%. Essa rentabilidade vai ser sempre assim? Vai, porque ele é tudo prefixado. Tá tudo escrito, certo? Vai ser executado assim. Não importa o que acontecer com a taxa do papel, com a inflação, não importa, certo? Ele vai render exatamente isso, basta ficar no papel. 8,16%. E agora vamos ver a simulação do IPCA 30. E aí o IPCA 30 tem uma variável. De novo, eu simulei exatamente um papel na taxa de 3,96, que foi o encerramento do dia 21 de maio. E aí, 4% eu coloquei. Tá? Alguns vão achar que eu estou otimista, outros vão achar que eu estou pessimista, que eu deveria colocar algo como 3,7, 3,8, porque a meta, provavelmente para os próximos 10 anos do Banco Central, vai girar em 3,5, e aí a gente pode esperar ali alguns anos um pouquinho mais de 3,5, outros anos um pouquinho menos. Não sei, pessoal. É uma estimativa, tema para amplo debate. Mas outras pessoas podem dizer assim, não, Nathan, esses 4% aí, tu tá sonhando. A inflação no Brasil vai voltar para 5, 6, 7 e vai ficar assim. Bom, é um tema que a gente é polêmico, certo? Então, e é aqui onde reside o erro, certo? Por quê? Porque isso aqui é uma estimativa, a gente não tem como saber. 10 anos no Brasil ainda é um tempo muito longo quando a gente está falando em inflação. Mas olha só como é que fica, olha só que interessante o que eu vou mostrar para vocês. A rentabilidade final dele, líquida, é menor que a do pré-31, mesmo ele não tendo correção para a inflação. Porque qual é a questão aqui? A questão é a seguinte, é que, olha só, vamos fazer a conta de cabeça simplesinha, simplificada. Ó, quase 4 de rentabilidade, 4 de inflação, dá 8. Esse é o problema. Dá 8. E aqui no pré, qual é a taxa, gente? Qual é a taxa que eu inseri ali? A taxa do fechamento do dia 21 de maio. 9, quase 9,5. Então, sim, isso faz diferença. Agora, aqui no IPCA, a rentabilidade muda conforme a inflação. E ela muda para cima. Aí tem uma grande vantagem nos cupons, que nós já vamos mostrar para vocês. Só que precisa mais dinheiro para obter uma renda equivalente à do prefixado. Então, olha só. E no IPCA tudo é corrigido. Vocês vão ver. Então, entrou com quanto custou o papel? 4.100, arredondando, né? Não vamos esquecer, tem que ter isso em mente. Olha aqui, ó. Vejam aqui que o cupom, ó, acontece o mesmo fenômeno, tá? Em função da taxa de custódia, que são menos dias úteis. E aí, depois, ó, olha só. Vejam que o valor bruto e o valor líquido, ó, eles vão aumentando. Eles estão aumentando a qual taxa aqui, pessoal? A taxa de inflação que a gente colocou ali na estimativa. Eles estão aumentando a 4% ao ano, certo? É só fazer a continha, você vai ver que fecha direitinho. Os cupons estão aumentando a 4% ao ano. E o todo que você recebe é o VNA, não é o preço que você comprou o título, é o VNA, que hoje em dia é 3.515, se não me engano. Tá? Esse VNA foi corrigido a 4% ao ano e chega a 5.224, certo? E
E aí sim vai pagar imposto de renda, porque esse VNA teve um aumento. E aí vai pagar imposto de renda em cima desse ganho no VNA, que foi só a inflação, sim, mas vai pagar. Então aqui vai pagar um pouco mais de imposto de renda. Por quê? Porque ele é mais seguro. É assim, gente. É cruel o negócio. Então, gente, olha só. 7% arredondando a rentabilidade líquida, mas você teve tudo corrigido, só que a inflação foi menor. Agora, se eu colocar 5% de média de inflação, será que ele continua perdendo para o prefixado? Vamos ver. Só que aí, vamos ver, qual é a taxa aqui do prefixado? Líquida de rendimento, para a gente ver aqui no final das contas, 8,16, tá? 8,16. Opa, esse YouTube, esse Chrome aí às vezes me prega umas peças. Continua menor, gente. Com inflação de 5% vai para 7,89. Só que é aquele problema, né? Qual é o problema? Vamos ver, acho que 5,5 eu acho que o IPCA já ganha do prefixado. Vamos ver. 8,36 aqui ele ganhou, tá? Então, gente, assim, ó, não dá para fazer uma recomendação de dizer assim, olha, o pré-31 é melhor que o IPCA, apesar dele não corrigir os cupons e não corrigir o principal. Não dá por quê? Porque a gente não sabe a inflação futura, e isso é um grande risco, é uma coisa assim que amedronta muito, que deixa o investidor pessoa física realmente em pânico, né? E com motivo, porque você perde poder de compra, você perde o seu salário, né? Você, quem viveu aí os anos 80 e trabalhava, e estudava, enfim, sabe muito bem o que eu tô falando, né? Tinha que ir correndo pro supermercado fazer as compras, porque se esperasse um dia, os preços já estavam duplicados. Então realmente é uma época terrível, ali o final dos anos 80, início dos 90 foi terrível. Ali de 86 a 94 acho que foi a pior época da inflação no Brasil. Então, gente, a gente carrega muito esse trauma, certo? Mas para quem tem uma possibilidade, de repente, de correr um pouquinho mais de risco no pré-fixado e reaplicar os cupons, poderá estar tendo um resultado melhor. Depende da inflação prospectiva, a inflação futura, certo? E a moral da história, o resumo da coisa é o seguinte: é que o pré-fixado, mas de novo, né? Pô, se o cupom não é reajustado, se o total final não é reajustado, como é que ele rende mais ali com a inflação de 4%? Como é que ele rende mais que o Tesouro IPCA em que tudo é reajustado? Ele rende mais por quê? Porque essa diferença de 10% ao ano pagando em cupom de juros versus 6, essa diferença é grande. E aí na rentabilidade, na renda, é que a pessoa teve o ganho. Ela ganhou isso ao longo do tempo e não no final. No IPCA você ganha ao longo do tempo, ganha um pouco menos e ganha também lá no final um pouco menos, porque você vai ter que pagar imposto de renda em cima da inflação, o que é bem ruim, tá? Mas, enfim, você ganhou os cupons corrigidos e isso acaba até neutralizando com folga aquele imposto de renda que a gente paga lá no fim, tá? Mas a rentabilidade continua acima da inflação. Mas é aquilo. 4 mais 4 dá 8. E o prefixado está pagando mais de 9. Então, neste momento, se a inflação for 4%, o prefixado é mais interessante. Mas aí vem o seguinte: o investidor tem que ser flexível. E aí a gente não sabe. Daqui a pouco dá um repique de inflação. Nós tivemos repique nos últimos 10 anos, sim. 2015 a inflação foi mais de 10%. Aí os prefixados, quantos que eles pagavam naquela época? 16, 17. E aí quem tem um prefixado a 9, né, vai tá aí mal na foto, para dizer o mínimo. Então, gente, o que vai estar com a renda? E aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que comprar com essa renda títulos novos que paguem taxas melhores. É isso que pode fazer, porque no prefixado ele não tem garantia nenhuma. Ele sabe que ele vai ter que pegar aquela renda e reinvestir, certo? No IPCA não necessariamente. Ele pode comprar o IPCA 2030 e ver Netflix, certo? E vai ter lá o seu cupomzinho reajustado e o seu VNA reajustado e pode dormir bem e ir para a praia numa boa. Já no prefixado não, certo? Mas o prefixado, como ele paga uma renda maior, ele te dá
um pouco de oportunidade no seguinte sentido: você pode olhar para outros papéis, outras coisas, e de repente reaplicar numa coisa mais interessante. De repente, a pessoa pode, com os cupons do prefixado, comprar IPCA e vice-versa. Bom, aí cada um vai montar a sua estratégia e as possibilidades são muitas, 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 tá? Então, gente, é isso. Então, os cupons não são reajustados no prefixado, mas ele rende mais no final das contas. Por quê? Porque ele pagou essa renda ao longo desses 10 anos. E o IPCA, ele divide um pouco, ele paga na renda e no cupom final também, que é a devolução do que foi investido. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.